Olá, vocês estão bem? Eu estou. Quem acompanha aqui no canal do YouTube, já deixo aqui um convite para estar acompanhando lá no canal vizinho, tá? Gre Online. Lá eu acabo postando mais conteúdo diariamente, né? Aqui o conteúdo é um pouco mais extenso, lá tem mais cortes, né? Quem quiser. Como o tema tá aí, né? O tema do vídeo, por que a mudança para algumas pessoas, por que mudar é difícil, né? E assim, para algumas pessoas ele se torna mais difícil e para outras nem tanto. Por que isso, né? Para entrar nesse assunto, a gente precisa entender o nosso cérebro. Como que ele funciona? O cérebro, ele é uma máquina de eficiência, né? Ele sabe que tem que economizar, ele quer economizar energia. Então, o que ele gosta de estar fazendo? Ele gosta de repetições. Tanto que para a gente fixar algo em nossa mente, a neurociência explica isso, o padrão, a repetição, quando a gente coloca em nossa vida, é onde faz o nosso cérebro fixar essa informação, correto? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma mudança, algo que acontece em nossa vida, ou até mudança de profissão, né? Qualquer coisa que você fala assim, nossa, eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, mudar de casa, mudar de cidade, mudar o estilo de vida. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque o nosso cérebro foi programado para economizar energia. E quando tem uma mudança muito brusca, o que acontece nos neurônios? Porque assim, quando a gente faz essas repetições, cria esses padrões, né? Ele fortalece esses circuitos neurais. Então, aquilo ali, ele criou. Então, ele quer estar buscando sempre aquele. Quando a gente coloca novas informações, que não é aquilo que ele está acostumado, ele tem que gastar mais energia para criar novos circuitos neurais. Então, é por isso que quando a gente tem alguma mudança muito brusca na nossa vida, muitas pessoas não conseguem. Por exemplo, escovar os dentes com a mão direita, né? Escovar os dentes. Tá. E aí, o que acontece? Quando você tenta fazer com a esquerda, uma vez, duas vezes, você vai até conseguir. Mas você continuar isso constante, o seu cérebro vai começar a brigar com você. Tipo assim, ó, eu tô gastando muita energia para criar novos neurônios, novos circuitos neurais, para eu aprender a escovar com a mão esquerda. Então ele começa a brigar com você automaticamente para você voltar para a mão direita, correto? Então, olha para você ver, né? Que perfeição, como isso é divino mesmo. Então, para a gente conseguir novos hábitos, a gente tem que ir aos poucos. A gente tem que quebrar em etapas, né? Esse processo. Um dia, outro, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Para ir aos poucos, o cérebro não assustar com esse gasto de energia que ele vai ter que ter para criar novos circuitos neurais, e ele vai acostumando, né? Isso aos poucos. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque eu queria falar da parte da estética que eu passei no ano passado, que foi a perda de cabelo. Então, assim, para muitas pessoas, isso acaba sendo um choque muito grande. Então, para muitas pessoas, isso acaba sendo um choque muito grande, porque é uma mudança brusca nessa parte estética, né? Já tem todo aquele movimento da parte física que a gente tem que estar aguentando e tal. Mas essa parte, principalmente para as mulheres, né, pega bastante. E a gente não pode minimizar essa dor. Porque o psicológico, eu aprendi, eu sempre achei, né, ele tem que estar acompanhado. Ele tem que estar acompanhado com o físico. Uma coisa não pode separar da outra, certo? Então, eu vou colocar aqui como que eu tava com o cabelo, né, quando eu descobri. Então, assim, focando só nesse assunto, tá? Eu já fui me preparando. Na segunda quimioterapia, que na verdade começa a cair horrores o cabelo. Então, assim, imagina, você tá com o cabelo longo e dentro de casa, você fez aquela segunda quimioterapia e começa aquilo, né, cair na sua mão. A sensação que você vai ter psicologicamente, que eu tinha isso, né, estudando já, eu já estava me preparando. Então, eu pensava, eu não vou querer sentir uma dor maior do que o necessário.
porque eu já vou ter que passar por isso. E quando você sente isso, que você vê nos filmes, que eles acabam colocando uma emoção maior nisso, né? Faz todo eles aumentam ainda mais, eu vou falar pra vocês, eles aumentam ainda mais a dor. Claro, eu falo novamente aqui, cada pessoa passa de uma maneira. Tem dor? Continua tendo dor nessa parte psicológica? Sim, só que como que podemos minimizar isso? E isso eu acho que assim, eu tô falando desse específico, né, que é o meu tratamento, mas isso pode ser adaptado para qualquer área da nossa vida depois, tá? Qualquer área da nossa vida, seja uma mudança, seja num trabalho, seja no estilo de vida, mudança né, de cidade, de casa, qualquer mudança que você vai ter que fazer na sua vida. O que eu fiz? Quando eu tava com esse cabelo, eu pensei assim, vou aproveitar, né, se Deus me deu limões, vou fazer não só uma limonada, mas vou fazer uma caipirinha. Eu coloquei isso até nas respostas que eu dei lá quando eu soltei, né, que tinha feito o tratamento, até no meu outro Instagram de fotografia. O que eu fiz? Eu já fui marquei uma... Primeiro eu esperei fazer, porque como o meu tratamento primeiro ia ser cirurgia, eu esperei fazer a cirurgia primeiro. Eu fiz a cirurgia, já estava ainda com o cabelo comprido. E aí, nesse tempo que eu já estava indo para início da quimioterapia, antes disso, o que eu fiz? Fui no cabeleireiro e já procurei um corte, já pesquisei no Pinterest um corte que eu gostaria e tal. E eu vivi isso de uma forma de mudanças, né, que eu estava fazendo. Vou aproveitar e eu vou ver como que eu fico de cabelo curto, né, com um corte diferente. E assim que eu segui, aos poucos. Então eu cortei assim, do jeito que tá aqui, né, deixei um franjão e tal. E aí eu fui preparando o meu cérebro já, mostrando, né, pra ele um caminho de tipo assim, o caminho que eu já sabia que eu ia ficar careca. Então, por que eu ia esperar isso? Eu fui cortando. Então, cortei depois de 15 dias, aí na primeira, uns 15 dias antes da quimioterapia, ainda da primeira quimioterapia, não lembro a data direito, mas assim, fui fazendo aos poucos. E aí, quando foi na primeira, né, que eu já tava sabendo, já tá chegando, que a primeira ainda não cai tanto, não tive essa percepção, né? E aí, quando foi a primeira, eu voltei, fui ter num barbeiro do meu filho, e eu acabei, aí eu fui lá e pedi pra ele, ó, corta mais, né, deixei assim, ó, e aí eu deixei bem jonzinho mesmo, né, era uma outra curiosidade, e eu falei assim, já vou me programando, né, já vou colocando o meu cérebro ali, diminuindo o cabelo, pra eu não ter, né, essa mudança brusca dessa parte estética, né? Então eu já fiquei bem Joãozinho. Alguns ninguém sabia ainda, porque quando eu postei na internet e tal, ou fui em algum lugar, evitei sair muito, né, nessa época, mas depois quando eu estava na quimioterapia, antes eu até acabei saindo e tal. Mas alguns, nossa, que loucura, né, menina, até no meio do caminho você vai vendo alguns comentários das pessoas, o susto que até elas tomam com essas mudanças. Algumas não tem nem as palavras certas para dizer. Uma colega encontrou na rua, até falou assim, nossa, você com esse cabelinho aí, eu nem reconheci. Cara, e aí, eu com aquela história dentro de mim, que eu sabia que ia passar, eu falei, puxa vida, ela nem imagina, né? Mas deixei isso de lado, né? Falei assim, não, a pessoa não sabe, eu não posso colocar isso como pejorativo, né? Quando você entra em consciência, por que eu sentia? Eu tive algum sentimento na hora, claro, né? Aquele sentimento de tipo assim, nossa, será que ela tá dizendo desse jeito porque não gostou? Eu falei assim, mas quem tem que gostar sou eu, né? Então você tem que estar naquela consciência de perceber o sentimento, se foi o sentimento que você criou em relação ao que ela falou, você tem que falar assim, não, esse sentimento do cabelo, né, o cabelinho, não, esse cabelinho eu estou curtindo ele, então eu estou gostando, então esse é o meu sentimento, não o sentimento que ela, né, poderia ter tentado passar, ela nem imaginava, né, que estava passando. Muitas pessoas falam, né, a gente fala às vezes algumas coisas da boca para fora,
E a gente acaba nem pensando, nossa, será que a pessoa vai interpretar de uma maneira diferente? Não necessariamente o que eu disse, né? Mas assim é a vida. Então, e aí eu tava já, né, bem curtinho, né, como eu mostrei aqui. E aí eu já tava num processo já de me curtindo com cabelo curto. Então, eu já estava olhando no espelho e falei, nossa, que legal, você tá bem assim, gostei. Então, meu cérebro, aos poucos, né, se a gente levar na teoria, o que ele estava fazendo? Ele estava criando novas redes neurais, né, circuitos neurais, e olhando para o espelho, e olhando e vendo assim, nossa, essa é uma nova Grê. Criando essas imagens, né, porque a gente vai fixando aqui. A partir do momento que você parou de olhar no espelho, aquela imagem que você criou ali de você, criou não, que você viu no espelho, né, ali, ela já foi criada aqui na sua mente. Você não precisa olhar mais pro espelho. Olha como é maravilhoso. Então, quando foi na segunda quimioterapia, que daí eu fui tomar banho, já tava bem curtinho. Quando eu entrei naquela fase, né, que quem passa por quimioterapia sabe, que o cabelo, você passa e cai muito na mão, que eu vi, falei assim, nossa, chegou a hora. Chegou a hora. Agora é que eu vou, né, ter que ficar careca. Falei assim, eu não vou ficar esperando. Já foi um outro gatilho que eu tive. Falei assim, eu não vou ficar esperando se ficar caindo no meio da casa, no corpo. Eu sou meio que, já a minha natureza, ou já, várias coisas que eu passei, né, na vida. Eu já tô com 45, né, gente? Então, assim, e também como eu sempre estudei, sempre, né, li muito sobre o poder da mente, funcionamento da mente e tal. Então, na verdade, a gente acaba virando natural e isso a gente vai aplicando na vida, né? Então, eu acho, até colocar um parênteses aqui, eu acho que é importantíssimo quem sente a necessidade de ter um acompanhamento tanto terapêutico como psicológico, né, que é importante, mas também, além de você estar indo nessas sessões, porque a minha mente funciona assim e tal, que seja algumas pinceladas, seja esses vídeos que eu tô trazendo aqui, tem vários ótimos aí na internet hoje de graça, né? Que é Augusto Cury, tem tantos vídeos bacanas dele, livros bacanas dele. Ah, eu não consigo ler, eu não tenho tempo. Coloca o YouTube para rodar quando você estiver fazendo alguma coisa na sua casa, que não necessariamente, né, precisa de sua atenção 100%. Tem a doutora Beatriz. Nossa, maravilhosa também, tem uma energia, uma paz. Tem vários. Eu posso até deixar alguns links aqui embaixo depois no canal para quem gostar, quem tiver interessado, né? E voltando lá, né, nesse dia então que o meu cabelo começou a cair horrores assim, que foi na segunda quimioterapia, que é a vermelha, né, que é o primeiro ciclo ali que eu fiz. A partir do momento que eu vi aquilo, eu já saí, eu já pedi pro meu filho me ajudar. E vou colocar até aqui algum vídeo que eu fiz alguns vídeos, gravei, todo esse processo eu deixei ele registrado. Eu acho que é importante, porque você olhar para trás e ver, né, a força que a gente tem. Então, aí o que eu fiz? Aí foi o próximo passo que eu tomei, né, que foi passar maquininha zero. Passei maquininha a zero, meu filho me ajudou, né, tá aqui no vídeo. Ele foi muito forte. Ele passou sempre positivo o tempo todo em relação a isso. E ele participou também. Então eu acho que acaba fortalecendo ainda, por mais que tenha as dores, acaba fortalecendo, né? Então, e depois eu acabei raspando já de ver de tratamento e que essa importância que tem de você conhecer o seu cérebro. Então, como eu fiz né, eu quebrei eu não deixei uma mudança brusca em relação a isso, ao cabelo acontecer. Eu fui aos poucos, né? Eu deixei o meu cérebro acostumar, né, com o decorrer dessa diminuição de cabelo, né? Eu deixei ele criar novas redes neurais, né, circuitos neurais que eu falei. Então, e aí o que acontece? Como você não gasta tanta energia de uma hora para outra, ele sofre menos. Você tem menos sofrimento, menos dor em relação a isso. Tá num processo desse, a gente tem que usar todas as nossas cartas, vamos colocar assim, que a gente tiver na manga. Tudo que a gente puder fazer a nosso favor,
por exemplo, né? Até o final da última quimioterapia, eu ainda estava, né, careca. Só que eu tinha dois caminhos, sofrer por isso ou usar isso, minimizar isso em relação a sofrimento. Comprei peruca, comprei boné. Não necessariamente você precisa, se a pessoa está passando por isso, colocando agora especificamente a isso, tem várias entidades, ONGs legais que te mandam de graça, né? Aqui em São José tem vou deixar aqui embaixo que eu não tô lembrando o nome. Vou colocar aqui escrito aqui, depois eu pesquiso e coloco aqui. Tem o Cabelegria, né? Vou deixar eles aqui também, o link deles. Era calor, era quente, às vezes incomodava, mas quando foi chegando mais no final, aí aquele calor tal, eu já libertei da peruca, já fiquei só no boné, aí abusei dos lenços. Então, você tem que estar usando isso e aproveitando da circunstância e fazer, né? Deixar se sentir bem com o que você tiver na mão, né? Sentir bem com o que você estiver, né, no seu poder ali na hora. Então, é isso. Eu acho que você pode usar isso que eu acabei deixando aqui, acaba sendo um depoimento, mas, né, voltado aos estudos, então tem essa parte teórica, sim. Entender o cérebro ajuda você no dia a dia. Não tô dizendo que, eu tô virando uma expert, não, sou estudante de neurociência, tá escrito aí, eu sou uma estudante. E eu vou ser estudante, por mais que eu me forme um dia, né, tenho uma graduação sobre neurociência, porque eu nem enfatizo isso, mas eu acho que uma pessoa, ela, mesmo que ela seja graduada, ela tem que continuar estudando diariamente. Então, somos os estudantes até o último dia da nossa vida. Isso que a gente tem que ser. A gente tem que gostar de estudar. A gente tem que ter interesse. A gente tem que ter essa curiosidade. A gente não pode ficar falando, não tenho paciência. Não, a gente está nessa vida para aprender. Não pode deixar passar em branco, né? Então, eu senti e sobre esse canal, eu senti essa necessidade de tudo que eu estava aprendendo, se fez bem para mim, se me ajudou, eu precisava passar isso para frente. Então é meio que uma obrigação que eu estou fazendo aqui, sabe? Eu gosto, sim, de gravar, de fazer esses vídeos, mas eu me sinto meio que obrigada, tipo, do bom sentido, obrigada, tá? Ou de obrigação. Mas se Deus me deu essa oportunidade de eu estudar sobre isso, de eu passar, e eu falei já outras vezes, eu tive poucos sintomas nesse tratamento mas eu tive poucos sintomas. Eu sei que é uma coisa, é particular de cada pessoa. Mas eu quero levar o que eu fiz, que eu possa ajudar outra pessoa a minimizar esse processo também de sofrimento, de dor que seja, tá? Então, assim, tinha dia de quimioterapia, todas as quimioterapias, praticamente, no final do dia eu tava lá, caminhando e correndo na praça, daqui perto de casa, e forte, firme, e ali com o meu cérebro, tipo, isso vai passar. Normalmente essas quimioterapias são no quarto dia que você sente sintomas, sabe? Mas é um sintomas como se você fosse pegar uma gripe muito forte. Então quem passou por uma gripe muito forte sabe como que é. E aí você tem todos os remédios que eles passam e tal, né? Que você fizer tudo certinho ali, com certeza você também pode ter poucos sintomas nisso, tá? E eu acho que é uma coisa para levar pra vida. Mudanças. Por que você tem dificuldade de mudanças, né? Às vezes outra pessoa não tem tanto. Vê o que você pode estar fazendo, né? Às vezes você está querendo fazer mudanças muito bruscas na sua vida, né? Eu queria empreender, eu tô aqui no CLT e aí você joga tudo pro ar, vai, né? Não, por que você não pode ir aos poucos para querer empreender, por exemplo, né? Faz um paralelo aí, depois do seu serviço, você começa a estudar sobre o mercado que você quer, né? Que você tem interesse, mas não faz nada brusco, não, né? Tudo que é assim, muito, né? Ou você sofre, o seu cérebro sofre, né? Como eu já expliquei lá no começo. Ele vai precisar de muita energia para ele ver que aquilo não é mais o que ele estava acostumado a fazer. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse novo capítulo aqui do nosso livro vídeo Neuro na Prática, né? E espero que vocês possam utilizar a seu favor algo que vocês tenham captado aqui dessa mensagem que eu trouxe aqui para vocês sobre porque mudanças para alguns é menos doloroso do que para outros, né? Mais simples para um, menos simples para outro. Correto? Então é isso. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir aí, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e até a próxima.